Oi mundo! Hoje eu voltei para falar sobre textos básicos da psicanálise, textos incríveis de Sigmund Freud. E hoje eu queria falar sobre um texto chamado Construções em Análise, que o Freud vai escrever em 1937, ou seja, 2 anos antes dele morrer. Então, estamos falando de um Freud extremamente maduro, estamos falando de um Freud que já construiu a psicanálise, já se estabeleceu enquanto teórico, que já passou pela guerra, já perdeu uma filha. Estamos falando de um Freud muito menos esperançoso com o que sejam as relações, do que seja a humanidade. Estamos falando de um Freud também que se dá conta de que a psicanálise ainda tem muito a se desenvolver e que o estudo da psicanálise é algo que vai colocar em questão sempre as pessoas que se dispuserem a se tornarem psicanalistas. O texto, Construções em Análise, ele é uma resposta a uma crítica que a psicanálise toma naquele período e toma várias vezes, que é como se a psicanálise operasse pela lógica de jogar uma moeda e, cara, você perde, coroa eu ganho. Então, a psicanálise estaria sempre certa. Se você concorda com a minha interpretação, você, né, a psicanálise está certa. Se você discorda, isso é claramente o processo das suas resistências, então eu também estaria certo. E logo de cara, o Freud vai abrir o texto falando que a psicanálise tem como objetivo levar o sujeito a responder às suas questões no que seja uma maturidade psíquica. Então, Freud aqui vai argumentar que você não precisa responder às suas questões como você responderia quando criança, quando jovem e afins, mas que você pode responder às suas questões a partir de agora, a partir da sua concepção, da sua idade. E nisso, o Freud vai levar o processo analítico a essa experiência de repetir, recordar, elaborar, e na qual você consegue passar por dificuldades e responder elas de uma maneira, entre aspas, madura, entre aspas, uma maneira aí na qual você não está reencenando algo antigo, mas sim está dizendo sobre algo que está acontecendo no momento. Então, uma das máximas do Freud nesse momento é a lógica do não recalca, traz para jogo, diga tudo que tiver à cabeça, a associação livre na sua máxima expressão. Isso é muito importante. E é importante lembrar que numa sessão psicanalítica a gente não direciona o sujeito está livre para começar, para falar, a gente direciona a experiência clínica, mas não as sessões. Ou seja, o sujeito começa da onde ele quiser e a gente vai balizando para que se possa abrir novos espaços e que se possa construir novas coisas. O Freud vai colocar em questão a função do analista, porque ele vai usar a metáfora, a comparação com a arqueologia, pensando que na arqueologia se tem um trabalho de tirar o excedente, né? Tirar o pó, tirar os restos e reconstruir algo que foi perdido, poder refazer uma cidade, poder ali encontrar algo que estava então escondido, soterrado, perdido, mas não deixava de existir. E ele vai dizer, bom, o analista ele faz isso, o analista ele opera desse jeito até certa instância, porque nós vamos com o paciente, com o analisante, a gente vai ajudando ele a construir uma imagem do que passou, do que se viveu. E aí o Freud coloca, bom, mas enquanto na arqueologia o final é se ter uma visão do passado, na análise, quando a gente começa quando a gente estabelece esse passado, quando a gente finalmente constrói esse lugar, aí que o nosso trabalho começa, porque é aí que a gente começa a de fato trabalhar. Bom, você lembrou dessa cena da sua infância? Você lembrou disso? Você lembrou daquilo? Tá,
vamos atualizar, vamos ver como é que isso está entrando em você, vamos ver como isso opera, vamos ver quais são os efeitos disso em você hoje. Isso é muito importante para a nossa clínica, isso é o que norteia. É interessante a gente pensar que o Freud desse momento ele tem já noção do que seja transferência, ele já tem noção do que seja ali o processo inconsciente consciente, então ele entende que a via de tratamento, a via pela qual o sujeito pode dizer algo sobre a sua verdade, é via transferência, é via essa relação muito singular que se estabelece entre o analista e o analisando, e que isso tem que ser levado em conta e, bom, tido com muita calma, porque é justamente o que vai dar a possibilidade, a sustentação para que se lembre de coisas que antes estavam recalcadas, para que se elabore coisas que então antes não se sabiam e não se tinham. E aqui chegamos ao nome do texto, porque o Freud vai marcar aqui interpretações é algo que se faz muito mais pontual, muito mais a um lugar, enquanto construções em análise é o processo da análise. Não se trata tanto de um espaço, uma coisa, mas esse processo de ir construindo com analisando o que é. E nisso entramos a verdade ou não psicanalítica, a verdade ou não de cada sujeito, porque em psicanálise tanto um sim do paciente muito simples para uma interpretação, quanto um não muito não é isso, não nos diz muita coisa. As melhores interpretações, as melhores coisas, incidências são aquelas que abrem para uma possibilidade. Nem de sim, não, nem de não, mas para um espaço no qual o sujeito pode perguntar sobre si, no qual o sujeito pode avançar na sua investigação a partir de si mesmo. Então, algo como, bom, ok que você me disse que isso não é isso, mas vamos deixar isso aqui. Vamos deixar. Vai que vai ser útil em algum momento essa interpretação. Vai que vai ser útil em outra coisa. Ok que você concordou com isso, mas vamos deixar aqui também. Vai que isso vai ser útil, vai que isso retorna em outro momento. Então, o Freud aqui ele bate bastante nessa proposição de que um sim muito fácil ou um não muito fácil diz pouco, mas que é as melhores interpretações, o melhor encaminhamento, encadeamento, são justamente os espaços nos quais permite que o analisando vá dizendo mais sobre si, vá levando a outros pensamentos. Nas palavras dele, eu jamais pensei ou teria pensado nisso. Então, uma manifestação aí importante do que seja as construções em análise, um espaço desde o qual a gente não chega com uma verdade, nós não nos colocamos no lugar de sabedores da verdade, mas no qual estamos para auxiliar, sustentar via transferência uma construção de um saber sobre si e um saber fazer consigo no mundo. Então Freud já está muito claro disso no final da sua vida e agora a gente vai para a terceira parte do. Antes da terceira parte, é importante comentar que o Freud, durante essa obra, ele vai trazer a ideia do erro do analista. E que, bom, o analista pode ter erros na sua condição, ele pode ter interpretações que não são muito furtivas, não dão em muitas coisas, mas que essa esse bisturi pouco afiado, teria poucos efeitos, mas andaria pouco com uma análise. Então ele faz essa ressalva entre o que sejam os erros das interpretações. Né? Ok, você não conseguiu escutar inteiro, mas isso não vai destruir seu paciente, embora isso não vai fazer com que ele ande. Então, o espaço deveria ser o objetivo mirar justamente nessas interpretações que permitem ao paciente criar, ao paciente ir reconstruindo. E no final, que também é o início, né, do processo arqueológico,
se teria uma recordação, se teria uma construção de um espaço anterior e a partir desse espaço anterior que a gente vai trabalhar. É isso que ele coloca na primeira e na segunda parte. Nessa terceira parte, ele coloca que quando se constrói esse espaço anterior, né, quando se faz esse trabalho arqueológico, nesse lugar desde onde começa, bom, a se questionar o sujeito, tá, e como é que esse anterior se relaciona com o atual, qual a sua responsabilidade nisso, o que, que você faz com isso. Aí tem um aspecto alucinatório, delirante, mas que, como num delírio, traz um traço de verdade, traz um traço sobre a verdade do sujeito. Então é uma construção. Não se dá para saber se é inteiramente verdade ou se é inteiramente falso, mas se traz um traço da verdade do sujeito no sentido daquilo que o orienta, no sentido de como ele se orienta no mundo. E aí ele vai colocar que, como nas psicoses, pouco adianta que diga ao doente, no caso dele, né, falando, que o que ele está pensando, o que ele está vendo não condiz com a realidade comum, isso teria pouco efeito também na neurose, nessas reconstruções. Mas que aí a gente tem um lugar importante de trabalho, que é entender que aquilo que se traz, aquilo que é formulado por um sujeito, aquilo que é colocado, contado numa análise, é o jeito que o sujeito aprendeu a realidade, é o jeito que o sujeito fez com a vida dele, em forma de narrativa. E esse é um texto muito importante, principalmente essa terceira parte, porque coloca em questão as psicoses, coloca em questão as psicoses também nesse reconhecimento de que o delírio ou as alucinações nas neuroses histéricas seriam, bom, espaços no qual o sujeito conseguiu fazer uma história que desse conta da angústia, pensando que o Freud aqui ele já passou do texto inibição, sintoma e angústia. Então ele já tem essa consciência de que há algo que, bom, escapa ao dizer, mas há sempre uma tentativa de nomear, de botar em palavras, de fazer uma construção destes lugares, de fazer uma construção de um saber sobre si. E que isso vai ocorrer com o sim, o analista, mas que o analista ele tem ali um lugar importante no que seja essa construção, no que seja esse colocar mais questões, no que seja isso, o avanço da construção da sua forma singular de estar no mundo e estar com o mundo. Lembrando e deixando em destaque, esse é um texto em resposta a uma das críticas da psicanálise, de que os psicanalistas saberiam, sempre estaríamos ganhando, e que pouco escutamos nossos pacientes, mas muito pelo contrário, Freud aqui nos leva à questão de, bom, nossas interpretações nossa, eu pensei nisso, o que você acha sobre isso? Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso não te faz lembrar alguma coisa? Isso te levou para onde? Isso que eu disse? Bom, me fala um pouco mais sobre isso. E não ali num lugar onde o analista seriam sensores, reguladores, policiais da realidade, da verdade, mas estariam como facilitadores, ou, melhor dizendo, dando suporte à transferência que dá lugar a essa criação, a esse retorno do que foi recalcado, a essa construção e essas construções que são feitas em todas as sessões de análise e em todo o percurso da vida do sujeito, que a vida é, pois se não, uma construção de uma história, uma construção literária de uma forma de dizer sobre si e contar sobre si. Era isso, para quem gostou, deixe like, compartilhe, tem mais vídeos no canal sobre textos importantes da psicanálise e essenciais de Sigmund Freud. Fazia tempo que eu não gravava aqui, mas tem um podcast com um nome homônimo disponível em todas as plataformas e é bom estar de volta.